Olá, nação Hiperonauta, Levi Trindade falando aqui direto do Hyperion Club. E neste vídeo nós vamos apresentar as diferenças entre a Artisan Edition e a Artists Edition. Deu para sacar que a diferença parece meio grande, né? Então, aguarda a vinheta e depois dela a gente continua. Olá, nação Hiperonauta, estamos de volta. E eu queria aproveitar a sua audiência para tratar de um assunto um pouco sério. O dublador Ricardo Schnetzer, que você deve conhecer de personagens e atores como Nicolas Cage, Kurt Russell, Al Pacino, Kung Fu Panda, entre tantos outros, está passando por um momento muito difícil em sua vida. Para quem não sabe, ele está sofrendo de uma doença degenerativa muito grave, que é a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Então foi criada uma vaquinha para que possa ajudar no tratamento dele e nos cuidados, porque, caso você não saiba, ele está perdendo os movimentos do corpo. E isso não tem cura. Então ele precisará de cuidados constantes e a nossa forma de retribuir todo o trabalho, todo o carinho, toda a dedicação dele ao longo de décadas. Então eu estou deixando aqui o endereço da vaquinha, www.vaquinha.com.br. Ajude o dublador Ricardo Schnetzer. Se você puder, contribua. Se não puder, divulgue e que essa vaquinha chegue a muitas pessoas. Desejar, muito obrigado em nome do Ricardo Schnetzer. Agora vamos falar das diferenças entre Artisan Edition e Artists Edition. Oh, yes, baby! Bom, como já deu para ver, o formato é um grande diferencial, né? Outra coisa é que enquanto a Artisan Edition, além de ser menor, é impressa em capa cartão com orelhas, a Artists Edition é com capa dura. E o papel é de uma gramatura considerável. E, bom, isso aqui, vamos fazer uns comparativos? Para quem tinha um formatinho. Para quem tem formato americano, Artisan Edition fica assim. Bonitinhos. Tá vendo? E vamos ver esse comparativo. Uma Artists Edition é descomunal, né? E o que são essas edições, você vai me perguntar. Por que alguém as compraria? Bueno, essa daqui é focada no John Romita, o pai do John Romita Jr., o Romitinha, que durante muitos anos desenhou o Aranha e outros personagens para Marvel. E aqui você tem páginas originais, ó, você pode ver pelas artes, tá vendo? Tem marcas de papel, anotações da redação ou do editor, retoques com guache branco, tá vendo? Aqui nesse manual, tá vendo? São artes originais reunidas formando uma edição. Isso aqui é para quem curte colecionar artes originais. Olha só, bonitinho.
um retoque aqui no jornal. Foi retocado aqui, ó, nessa parte. Tá vendo? Partezinha aqui, ó, no guache. Em alguns casos dá até para ver o traço azul que foi feito antes da arte final, porque essas páginas elas são escaneadas em cores. Agora você quer ver uma arte original? Tenho aqui 2 artes originais. Isso aqui é uma arte do Jonah Hex, desenhada pelo Garcia Lopes. Aqui assim, nosso veterano. E você vê muitas marcas de coloração, guache, E tem uma outra coisa, né? O primeiro quadro foi recortado e colado na página. Uma correção. Foi recortado e introduzido um outro quadro. Aqui, quando você passa a mão no papel, tem a diferença. Foi recortada uma cena e por trás eles colocaram outra e redesenharam. Isso é muito interessante para quem coleciona. Essa outra aqui é do Ed Barrows, brasileiro, mineiro. Olha aqui. É da fase dele no Detective Comics, que na minha opinião era muito, muito legal. É do James Tynion. Tynion. E aqui tem a spoiler, né? Em ação, vai pegar um bando de criminosos. Essa é uma arte original. Você vai ver que ela é praticamente, olha só, o tamanho da edição que eu estou segurando aqui. Essa é a diferença brutal da Artist Edition para Artisan Edition. Artisan Edition, ela é reduzida e aí ela não tem exatamente a mesma proporção, o tamanho gigantesco da arte original. Mas, poxa, eu acho que também é válido quando você não encontra uma Artist Edition disponível. Essa aqui é o volume 2 do John Romita, tem muito mais páginas do que o volume 1. Olha só. Eu acho sensacional isso aqui. Muito, muito. Como colecionador do Aranha e de outros personagens, e admirador de diversos desses autores, para mim isso aqui é um presentão. Tem esse aqui que é do Gil Kane. Olha lá. É um volumão. Monstrenguinho. Tem aqui diversas passagens do Aranha e a sequência da morte da Gwen. É uma edição, assim, para quem é muito fã dos personagens, dos autores, das artes. Eu não vou dizer que é o tipo de publicação para todo mundo, porque acho que nem todo mundo aprecia esse tipo de colecionável, digamos assim. Mas, na minha opinião, olha só, a noite em que Gwen Stacy morreu.
Eu acho espetacular, tá? Como diria como o epíteto do próprio Homem-Aranha. Espetacular. Ah, vocês querem comparar? Isso aqui é uma Absolute. Absolute é maior no formato americano, com certeza maior no formatinho. É praticamente do mesmo tamanho da Artisan Edition. Olha só. A diferença é pouca. Mas nada supera o formato do Artist Edition. Da Artist Edition. E, bom, o que eu vou mostrar para vocês agora? Esses aqui são os do Aranha, né? E aqui temos, como eu já mostrei algumas vezes, Alex Todd, Bravo for Adventure. Foi uma das últimas publicações do genial desenhista publicitário que criou um personagem de cinema inspirado no Errol Flynn. E esse aqui, ó, tem as histórias completas, as edições que ele estava desenhando quando infelizmente veio a falecer. Ficaram prontas outras ideias que não foram concluídas, esboços, roteiros escritos na página. Olha aqui um exemplo de páginas em produção. Isso aqui, cara, eu fico imaginando quanto não custaria num site, num leilão. Seria absurdo o preço. Mas às vezes você consegue boas ofertas e consegue essas edições de artista. E a maior parte delas é publicada nos Estados Unidos pela IDW. E não é tão difícil de conseguir, tá? Eu te digo isso porque a gente tem algumas aqui. Essa daqui é um dos meus xodós também. John Buscema. Olha só. Eu acho linda, sabe? Tipo, aqui você nota os traços azuis, as imperfeições que foram corrigidas. Eu acho isso aqui item obrigatório para fãs. Algumas páginas gigantes aqui. Olha só, praticamente um pôster. Uma capa dos Vingadores, título que o John Buscema desenhou durante um bom tempo. Aqui. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro a arte do Big John. Olha o pensinho. Capas e mais capas desenhadas por ele. Infelizmente, alguns autores, alguns desenhistas, têm poucas páginas de história reproduzidas, porque nem sempre é possível localizar e reunir tudo para ser escaneado. Às vezes, fãs ajudam, mas nem sempre isso é possível. Então, muitas vezes as histórias estão incompletas, fragmentos. Essa daqui é para quem dizia que eu não gostava de John Byrne. Isso aqui é o mais próximo que eu vou chegar de uma arte original do Byrne. Porque é impossível encontrar. Impossível. E o que é mais
espetacular é que a gente já viu essas artes muitas vezes, reproduzidas nos formatinhos, nos formatos americanos, nas edições especiais, definitivas, mas parece que tem outra cara quando você pode apreciar a composição da página como ela foi feita no original pelo desenhista, pelo artista. Olha, para mim é uma das coisas mais lindas para se ter numa coleção. Sério. São itens indispensáveis para quem é colecionador. Olha só, essa saga do Proteus, que está reproduzida aqui nessa parte, é uma das melhores, foi um dos primeiros contatos que eu tive com X-Men na antiga e extinta Super Aventuras Marvel. E eu fui reassistir a animação dos X-Men antiga, dos anos 90. Nossa, meio triste a saga do Proteus que aparece lá. Dá um pouquinho de desgosto e desânimo. Graças a Deus que ainda existe essa versão publicada pela Marvel e nós podemos nos refestelar. Olha só aqui os X-Men contra o Clube do Inferno. Sabe, tipo um Fênix Negra atacando os X-Men e mudando para sempre a equipe. Aqui é quando a equipe é sequestrada pelos Shears para que Jean Grey pagasse por seus crimes como Fênix Negra. A dupla que todo mundo ama. A página dupla que está no coração de todo nerd. Isso aqui, quando saiu em Grandes Heróis Marvel 7, era o grande problema de ter a edição e emprestar para amigos, porque todos eles destruíam a revista, tentando ver a página dupla. Olha aqui, X-Men contra a nova Irmandade Mutantes, na saga Dias de um Futuro Esquecido. É a saída do Byrne do título, depois de desentendimentos com a Marvel e com o Chris Claremont, que era o roteirista na época. E digamos que é um fim. Aqui, inclusive, nessa edição, tem páginas do que seria a última edição, que depois a Marvel decidiu refazer tudo, né? Porque como eles quiseram que a Jean Grey morresse, o Byrne teve que refazer a história, refazer o final. Parte do que foi visto aqui foi usado na edição especial que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido. Aqui tem uma galeria de capas. Bom, esse foi o Byrne, o seu Alex Todd. Frank Miller, na sua grande fase com o Demolidor. Inclusive, erros que saíram impressos continuam aqui. A grafia de Elektra sempre foi errada, mesmo na capa original, tá? Na capa publicada, impressa. Essa aqui é a arte original. E continua com o Czinho aqui errado. Eles não revisaram só porque ela ia ser capa da edição. Ao contrário, isso aqui dá mais charme à edição. Olha só. Miller no seu auge, com Klaus Jensen finalizando. O ápice de criatividade do Frank Miller, na minha opinião, sequências do Fog
sendo caçado pelos ninjas do tentáculo, quando ele foi considerado como um alvo prioritário do pessoal do tentáculo. Esse senhor aqui, rei do crime. O que nota-se muito nessa época, principalmente nas HQs do Miller, é a utilização de retículas ou esfumaçados feitos com nanquim e outros artifícios, passar espuminha por cima da tinta, para dar um ar de nuvem. Olha aqui a retícula de novo. A retícula era recortada no formato que você precisava, era tipo um adesivo. Ele era colado na página onde você precisava para dar o efeito. Tudo tinha que ser feito à mão, tá? Tudo. Não era fácil, não. Olha aqui. Retícula. Utilizado. Ben Urich, o repórter do Clarim Diário, o repórter investigativo do Clarim, que, caso vocês não saibam, ele descobriu quem era o Demolidor. Aqui a fuga do mercenário da prisão da Ilha Hiker. Ele foge durante uma entrevista. O confronto dele com a Elektra, como vocês podem ver, tem bastante retoque com guache em algumas partes, mas para correção. A utilização de nanquim, de aquarela, de retícula, em várias páginas. Olha, Miller para mim é um dos grandes mestres dos quadrinhos mundiais, e essa aqui é uma edição à altura do seu talento, à altura da sua importância. Aqui, Wolverine contra o Tentáculo, na minissérie Wolverine. Eu acho essa dupla fenomenal, como diriam por aí. Há algumas capas, essa aqui do Aranha eu gosto. É isso, esse foi o Frank Miller. Calma aí que ainda tem mais Miller. E antes, tem um aqui do Jim Lee. Jim Lee eu acho um desenhista extraordinário. Muita gente parece que torce o nariz para a arte dele, mas o Lee ele tem uma característica de mangaka, e eu acho, na minha opinião, o traço dele, preto e branco, com sombreado, é mais bonito do que o traço dele colorido. É engraçado, né? Aqui a famosa vampira da Terra Selvagem, que virou visual para estátuas, camisetas, cosplayers, skins, tudo mais que tem por aí. O Magneto bombadão da Terra Selvagem, Azar, Wolverine, Vampira. E aqui em seguida a gente tem os X-Men salvando o Império Shi'ar de uma conspiração, um golpe que estava rolando por lá. Mas tem algo que eu quero mostrar, que é a fase dos X-Men enfrentando as forças paramilitares de Genosha. Olha só essa duplona. É linda, né? Por curiosidade, vou deixar mais um pouquinho para vocês apreciarem. Os retoques, os balões colados, os que estão amarelados, os títulos colados. Olha só. Que duplona linda, né? Agora eu vou pegar
Que duplona linda, né? Deixa eu pôr aqui. Oi. Olha a proporção. É demais, né? É demais. É demais. Não tem como não ficar babando nessa arte. Aqui, quando estreou o novo título dos X-Men e a edição que vendeu 7 milhões? É isso. Jim Lee no seu auge. Falei que tinha Frank Miller de novo? Frank Miller, A Queda de Murdoch, Born Again. Só que aqui ele só escreve. O desenhista é o David Mazzucchelli, que já estava desenhando o Demolidor havia um bom tempo. Ele assumiu pouco depois da saída do Frank Miller e levou o título durante anos. Eu acho que ele detona também. Olha essa página. Segura aqui, tio Lê. Olha essa página. Esse reticulado. Gente, isso aqui é o trabalho de um artista exuberante. Certo? A destruição da casa do Murdoch. Eu acho o Demolidor, cada vez que vão passando os capítulos, o Murdoch vai ficando mais recuado, mais aprisionado em sua própria história. As aberturas dos capítulos, para mim, são um capítulo à parte da saga do Demolidor, desenhado pelo Mazzucchelli. Aqui você vê a mesma cena, só que em outro ambiente. Você vê como o Murdoch degradou ainda mais. Agora está no meio do lixo. Não tem escapatória para o nosso querido Murdoch. Aqui uma cena que remete a uma pintura clássica, óbvio. Será que o Demolidor finalmente vai encontrar um pouquinho de paz? Isso aqui fui eu tentando desenhar a história como saiu na editora Abril. Eu peguei e reproduzi no mesmo formato que a editora Abril publicou. Inclusive tentando reproduzir as cores, tá? Aí aqui eu cansei de colorir, fiquei só desenhando. Isso, bateu no menino. O mais chato era fazer o balão, sabe? Era só um lápis. Olha só. Agora, vamos bater aqui as mesmas cenas. Mas olha a proporção. Fenomenal, né? Ah, isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo demais. Eu passaria horas só admirando a arte do Mazzucchelli. Passaria horas admirando a arte do Mazzucchelli. Mas aí não é intuito, né? O intuito aqui é que a gente possa ver a arte com seus detalhes. Olha só como o título foi recortado, colado, quer dizer, os
os créditos da história. Foram recortados e colados aqui. Exatamente porque nessa parte, né, já está sendo desenhado. A chegada do Bazooka no centro da cozinha do inferno para enfrentar o Murdoch, que voltou a ser o Demolidor, e dá uma surra no Bazooka. Surra no Bazooka, meu querido. Tem muitos detalhes da própria arte. Aqui você pode ver que praticamente todos os efeitos sonoros foram colados na página. Espetacular, né? Espetacular. Agora, eu vou deixar aqui do lado. Tem mais uma do Mazzucchelli com o Miller. Eu diria, né? É o Batman ano 1. Só que essa daqui, olha a proporção da arte. Ela é gigante até para o padrão do Arts Edition. Descomunal. Nem a Arts Edition é do mesmo tamanho. E eu vou botar aqui uma comparaçãozinha básica com a versão formatinho, formato americano da edição especial que a Panini lançou, e esse formataço. Isso aqui é doideira. Isso aqui é doideira. É uma das literalmente maiores. Olha só, o texto é cortado e colado. Anotações nas páginas. Batman azarando bandidos. Ela é descomunal até para você ficar manuseando aqui. Os bandidos sequestraram o filho do Gordon. Bruce parte para o resgate. O Jim Gordon está lá. Confusão. E normalmente essas edições elas vêm em caixas que são identificadas com um adesivo. As caixas normalmente são maiores que as edições, claro. Tá vendo? No passado recente, a edição maior que a Panini teve foi esse Wednesday Comics, que a gente, na época que editava por lá, brigou bastante para que fosse lançado no formato como foi pensado lá fora, que era o formato tabloide, o formato dos jornais que publicavam histórias em quadrinhos lá nos Estados Unidos, as páginas dominicais, sabe? Aqui no caso as páginas de quarta-feira. No Brasil, a gente tinha uma página colorida também nos jornais, numa certa época, no auge dos quadrinhos publicados nos jornais. E nós brigamos para que isso acontecesse.
Recentemente, editoras andaram publicando materiais nacionais em formato Arts Edition. Teve uma do Flávio Colim, trazendo o seu personagem, o Anjo, que é espetacular. Foi, digamos, o mais próximo que nós tivemos no Brasil de algo muito semelhante ao que os americanos experimentam nessas coleções. E isso ainda não é tudo. Saiu essa edição gigantesca do Kirby, que eles chamam de King Size, é o tamanho rei, tamanho soberano. Aqui a famosa fase dele no Quarteto Fantástico, e por isso que essa edição chama Kirby's Fantastic, porque tem uma da fase dele no Thor, que é Kirby's Mighty, e tem uma do Aranha com o Steve Ditko, que é Steve Ditko is Amazing, e tem uma do Steranko, que se chama Steranko is Revolutionary. Então, se você tiver oportunidade, tente adquirir, porque você vai ver artes no tamanho de artes originais, só que como elas foram publicadas. Então aqui não são fragmentos de histórias, são histórias completas, tá? Histórias completas. A Marvel selecionou alguns momentos do Quarteto Fantástico. Tem a chegada do Pantera Negra, os Inumanos. Eu acho isso aqui um presentão. Olha só. Era Jack Kirby no seu auge, com o Stan Lee escrevendo os textos. Um trabalho fenomenal dessa dupla de criação. Um trabalho criativo que está entre os mais bem-sucedidos. Outro destino! Então é isso. Essas são algumas das diferenças entre Artisan Edition e Artist Edition. Espero que vocês tenham curtido e, se puderem, se inscrevam no canal. Cliquem no sininho. Acompanhem os nossos vídeos. E não sei se vocês estão sabendo, mas temos 2 pré-vendas ativas no nosso site, que são Tripla Hélice do John Byrne, porque eu não gosto dele, e o Saga Yojimbo volume 7, o último volume da fase do Stan Sakai na Fantagraphics. Aqui na descrição do vídeo, você pode olhar também aqui no link aqui da descrição, tá? www.hyperiumcomics.com. Não perca essas pré-vendas, porque elas vão só até o dia 30 de janeiro. E quem adquirir pela pré-venda vai receber as edições com sobrecapa e os cards colecionáveis. É isso. Não sei se vocês sabem. Talvez eu não tenha falado ainda. Acho que é a primeira vez que eu vou falar. Mas na edição da Tripla Hélice, nós convidamos um dos maiores fãs do Byrne de todos os tempos que a gente conhece, que é o Gilson Cosme, do canal Dois Nerds e uma Prosa. Ele escreve o prefácio. Então, se você é fã do canal do Gilson, que ele toca ao lado do Juninho, eu te convido a adquirir essa edição, porque é de um autor que a gente gosta muito e tem um prefácio escrito por uma pessoa que a gente curte pra caramba, que é o Gilson. Se você puder, adquira pelo nosso link. E é isso, gente. Até o próximo!